logística para uma nova partida, numa sequência que vai ser, digamos, desgastante para o clube, para o time, porque são 5 jogos, praticamente 15 dias, ou seja, 15 pontos disputados em um curto período de tempo, uma quinzena que pode até ajudar o Brasil a definir uma situação na Série B. Como é que tu está preparando a equipe para essa sequência longa? Boa tarde. Sem dúvida, né? São 15 dias que pode se definir o futuro do clube, a permanência do clube na Série B também, porque a gente sabe que um número de 44, 45, no máximo 46, aí você não corre mais risco de rebaixamento. Então, a gente tem uma pontuação aí considerável para jogar agora nesses próximos dias que vão vir. E a gente sabe o quanto vai ser importante somar pontos, né? A gente tem o primeiro jogo com o Operário, que é o segundo melhor mandante na competição. E a gente sabe que é um jogo extremamente difícil, de uma equipe competitiva, de um técnico gaúcho, que a gente sabe características dos técnicos gaúchos, de times competitivos, de time de marcação muito forte e que tem uma transição muito rápida, né? E o seu torcedor vem jogando junto, então é um jogo muito difícil, mas o Brasil ele vai estar preparado, como vem acontecendo. E eu falei com os atletas agora durante a semana, na nossa apresentação, que os últimos jogos que o Brasil teve e conseguiu somar pontos fora de casa, empates contra Sport, Cuiabá, com o Atlético Goianiense, a gente acabou não errando, né? A gente manteve a concentração os 90 minutos e acabou até tendo a oportunidade de uma ou duas bolas de poder vencer a partida. E nos jogos que a gente perdeu, uma desatenção nossa, muito mais do que mérito do adversário pela vitória, e a gente sempre mostra isso para eles. Então é manter foco total, concentração total. Tem que ser um jogo muito equilibrado mentalmente, porque a gente sabe que a equipe do Operário ela vai se atirar para cima do Brasil. E isso é inevitável, até porque jogando dentro de casa, sabendo do apoio que eles têm do seu torcedor. Mas o Brasil vai ser um Brasil bem preparado aí para poder somar pontos. O que tu estás, nesses dias de treino, Bolívar, buscando justamente melhorar, aprimorar, corrigir, para que o Brasil possa sair com um bom resultado no próximo sábado? A gente ontem trabalhou muito finalizações, cruzamento, triangulações, né? Tudo o que acontece dentro de uma partida e que a gente precisa melhorar sempre, né? Então eu procuro bater sempre nessa tecla de você estar se aprimorando sempre, esses fundamentos que são necessários aí para você vencer uma partida, de repente uma oportunidade de um cruzamento e um posicionamento de um atleta. Acabei focando muito nisso. Hoje a gente já trabalha mais taticamente, aquilo que vai pedir o jogo, né? Uma equipe do Operário tentando pressionar o tempo todo e a gente tendo que ter a bola conosco, porque não adianta você jogar fora de casa, ser pressionado e começar a dar chutões para frente, né? Então precisamos colocar a bola no chão, temos que ter a atenção nessa transição, nesse último passe, porque em outros jogos já aconteceram essa mesma situação, né, de a gente sofrer um pouco na marcação e surgem oportunidades para a gente definir a partida e a gente acaba pecando no último passe, né? Então vamos trabalhar isso hoje à tarde, para que a gente possa se preparar bem aí para o jogo do Operário. Bom, a comentação dele Moura está em Pelotas já, e deve sair do vídeo amanhã. Eu sabia se pretende utilizar ele no sábado e na terça-feira, os 2 jogos. É um jogador que agora está regularizado, um jogador que não teve parada, na verdade, né? Foi até o penúltimo jogo do Confiança, na semifinal, então não teve um tempo de recuperação. Então, um atleta que chega pronto, isso é importante para a gente, você não perde esse tempo de transição. E é um jogador que vai somar muito, né? Um jogador de beirada, um jogador de 1 contra 1 muito forte, um cara extremamente habilidoso e um jogador que a gente quer contar o máximo possível com ele aí, para esse decorrer final aí da competição. A ideia é mexer o mínimo possível, claro, com exceção da ausência do Berson, né, e a volta do Leite, né, e gostaria que falasse também sobre o Pará, né, que foi bem, e estou fazendo um trabalho especial para ele
enfrentar esses dois próximos jogos? O retorno normal, né, do Leite, hoje eu quero fazer também, dentro desse trabalho, alguns testes com alguns atletas, para ver o que a gente pode colocar de melhor e o que vai propor o jogo para a gente contra o Operário. E a gente vai ter tempo para poder fazer isso hoje. O tempo também acabou nos ajudando para poder fazer esse treinamento. E a questão a segunda? Do Pará. O Pará foi um cara que a gente teve uma atenção e um cuidado muito grande com ele, pelo histórico de lesões que o atleta tem, de saber que não jogava há 5 meses, né? O último jogo dele foi no Campeonato Gaúcho, então há 5 meses que ele não atuava. E a princípio a minha intenção era contar com ele aquele dia 70 minutos e a gente acabou, pelo que pediu o jogo, não podendo fazer de repente a substituição, e ele se sentiu bem dentro do jogo. Então é um jogador que a gente teve o cuidado de, principalmente na parte de recuperação física dele, mas hoje já treina normalmente, né, para poder já também definir a equipe. Então temos que ter todo o cuidado, porque precisamos contar com esse atleta, e a gente sabe que o William ainda está se recuperando, né? Então todo cuidado é pouco. Então hoje o Pará já treina normalmente aí com todos os jogadores. Bom, Bolívar, tu colocaste que vai ter tempo hoje para trabalhar algumas situações que podem vir a acontecer no jogo contra o Operário. Você falou também na última coletiva, depois do jogo contra o Guarani, que buscaria esses pontos fora de casa, os pontos contra Figueirense e Guarani, que chegaram muito próximos da vitória, na verdade. O Brasil poderia ter feito 6 pontos ali, acabou fazendo 2. Esse buscar pontos fora de casa passa por um jogo talvez mais propositivo e talvez arriscar um pouco mais para recuperá-los? Não, é difícil. Eu acho que você tem que encaixar conforme o adversário se apresenta, né? Não adianta a gente querer propor o jogo o tempo todo e você sofrer o risco, né? Claro que o Brasil não vai se defender o tempo todo. A gente tem estratégias para poder atrair o adversário, para que a gente possa ganhar um campo defensivo deles e poder surpreender num contra-ataque, numa transição, porque a gente tem jogadores de velocidade para isso. Então, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, um jogo de muita concentração. Eu sempre falo para eles que eles têm que, em 1h30, esquecer de tudo que se passa e se concentrar, né, para que você possa fazer essa 1h30, que são os 90 minutos de muita intensidade, de muita entrega, porque a gente precisa recuperar esses pontos perdidos dentro de casa, e o adversário que vem é o Operário, e a gente não tem como esconder isso. Sabemos que é um jogo difícil, mas o Brasil vai preparado sim para poder buscar pontos fora de casa. Falaste, Bolívar, a questão, né, de treinar a finalização, o time ser mais equilibrado, um adversário que certamente vai se jogar para cima do Brasil, né? Não sei se mudar tanto assim em termos de peças, mas isso pode acontecer, pode surpreender o Bolívar. Por exemplo, utilizasse em determinado momento da partida contra o Guarani o Diogo e o Pereira, né? São jogadores que têm qualidade para armarem. Isso pode acontecer já desde o início, tu não vê assim, de repente tu vai utilizar muitos extremos, para usar mais o contra-ataque também, pelo fato do Operário jogar mais em cima do Brasil, do que tentar um escape? Na verdade, essa função que a gente usou no último jogo com o Pereira, com o Diogo, é mais a questão quando você tem que propor o tempo todo o jogo, né? Porque aí você tem que ter essa construção com esses atletas, e eles me dão essa qualidade, essa condução de bola para poder a gente chegar com qualidade à frente, né? Então, o jogo contra o Operário é um jogo de muito mais transição, de contra-ataque que a gente vai ter, porque o Operário é uma equipe que vai buscar o jogo o tempo todo, e a gente pode surpreender com isso. Aí sim, de repente, você com o resultado na frente, no segundo tempo, você fazer isso, porque você tem essa retenção de bola com esses atletas, você tem esse tempo que eles conseguem dar para o sistema defensivo de sair de trás, de ter essa reposição com eles. Então a gente vai pensar bem, vai ver tudo aquilo que tem de melhor e tudo aquilo de estratégia que a gente pode usar para poder fazer um grande jogo. Bom, nos últimos jogos o Brasil não marcou gols, né? O que fazer agora jogando fora de casa, buscar o resultado, criar mais oportunidades e marcar os gols?
Foi o que a gente fez, né? Eu procuro trabalhar muito em cima meus treinamentos durante a semana, tudo aquilo que eu sinto que faltou nos últimos jogos, tudo aquilo que a gente está pecando. Então foi por isso que a gente bateu muito na tecla do trabalho de finalizações, de tomadas de decisões de alguns atletas, onde você pode dar um passe, você quer finalizar, onde você vai finalizar, você pode dar um passe. Então, essas tomadas de decisões, às vezes, elas acabam influenciando muito no resultado, porque você acaba deixando uma oportunidade aparecer pela conta da mal decisão que você toma ali dentro do campo, num lance decisivo da partida. Então, a gente focou muito nisso e esperamos que os atletas podem ter entendido muito bem tudo aquilo que a gente pediu de tomada de decisão, para que eles possam ser eficazes aí e buscar um resultado positivo. Bolívar, a dupla Queiroz e Rodrigo, né? A ideia é tu manter eles, tu acha que está se ajustando eles, o Rodrigo jogando um pouquinho mais, uma outra função diferente que ele vinha fazendo? A gente também tem essa ideia e já atuou algumas vezes assim com 2 jogadores de velocidade por dentro, né? O Rodrigo agora fazendo uma função diferente, que é extrema, que não estava acostumado antes, porque você não tem tanto desgaste jogando por dentro, por fazer a fechada só no volante, né, de contenção. O extremo, na verdade, ele, além de atacar, ele precisa ter o acompanhamento do lateral, e a gente sabe que hoje em dia todos os times da Série B, da Série A, os laterais hoje fazem esse corredor aí com muita intensidade, e esses atletas que jogam são jogadores com vigor físico, com muita intensidade, então isso tem um desgaste dos extremos da nossa equipe de poder acompanhar e fazer esse vai e vem com esses jogadores. Então, é uma possibilidade também que a gente tem, até porque a gente tem agora muitas opções também de extremas, né? Agora com a chegada do Ari, o próprio Daniel Cruz também, tem o próprio Baggio que vem voltando, tem o Juba, tem o Christian, que vem entrando também muito bem. Então, a gente tem jogadores e se tiver a possibilidade, a gente vai fazer sim. Agora, sobre o Murilo Rangel, talvez seja o jogador que suscite mais discussões entre a torcida, a própria imprensa, enfim. Esse jogador tem sido importante na hora da recomposição defensiva, mas tu estudas, talvez em algum momento, apostar em 2 extremidades com intensidade, com mais velocidade, usando esses jogadores, já que agora tens mais opções no setor? O Murilo, e eu sempre explico em todas as entrevistas que é citado o nome do Murilo. O Murilo hoje é um dos jogadores nossos que, desde a minha chegada, é o cara que mais atuou, o cara que mais minutagem tem de jogos. É o cara que melhor faz a função defensivamente, em retorno, em recomposição. Todos os outros fazem, mas não fazem com tanta intensidade como ele faz em 90 minutos. Então é um jogador que, às vezes, o torcedor ele não entende isso, de repente, essa parte de recomposição defensiva. E não adianta a gente pensar ofensivamente se você tem e enfrenta uma equipe onde eles jogam muito pelas beiradas e você não tem esse retorno e essa recomposição. Então, o Murilo é um cara fundamental, como todos são, mas é um cara que vem atuando porque, além de ofensivamente, além de ter uma bola parada também muito boa, é um cara que defensivamente acaba ajudando muito a equipe e os jogadores sabem muito bem disso. Bolívar, você falaste na resposta anterior, né, que o jogador tem que esquecer o que está acontecendo e focar nos 90 minutos do jogo contra o Operário. O Brasil vai sair de viagem quinta, volta só na quarta-feira, tem toda aquela questão de deixar a família, né, e toda essa questão dos salariais também ainda em atraso. Né. O MEF está lidando com essa questão, com um grupo de jogadores, deixarem eles tranquilos, né, já tem uma posição também da direção, né, nesses próximos dias, né, você pode dar uma amenizada aí na situação dos jogadores, para não justamente entrar no campo todos esses problemas. O que eu deixo muito claro para os atletas, a situação de salários atrasados. A única maneira que você, eu digo, reverte ou fica numa situação mais confortável, de repente, de cobrança, é você buscando vitórias dentro de campo. Não adianta a gente
ir com cabeça pensando em resolver os problemas extra-campo e a gente não fazer a nossa parte dentro de campo, né? Então, isso acaba tendo uma transferência, eu sempre falo para eles, porque vocês acabam fazendo o seu papel dentro de campo e automaticamente a direção ela vem fazendo o esforço para poder colocar os salários em dia. E a gente sabe o quanto é difícil, como vocês citaram, a família ficar aqui sabendo que tem contas para pagar e os atletas ficando uma semana fora, às vezes muito delas dependente dos jogadores, né? Então a gente procura conversar, procura orientar que a única solução nossa é fazer o nosso dever. Fazer o nosso dever dentro de campo, representar sempre com muita honra a camisa do Brasil, porque só assim eles vão ter o direito de cobrança, porque, de repente, essa situação ela pode se reverter se você não procura esses resultados. Então, eles estão cientes disso e são jogadores bem comprometidos aí com a camisa do Brasil. Faz uma projeção de pontuação desses 15 que serem disputados agora, na sequência, 3 jogos fora e 2 em casa. De ganhar todos, né? A projeção, essa seria fundamental. Mas eu acho que a gente vai pensar de jogo a jogo, porque são confrontos difíceis, mas eu acho que o maior número de pontos que a gente puder somar, né, que a gente puder ter uma tranquilidade maior até o final da competição, sem dúvida nenhuma, seria fundamental.